Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos aí essa primeira parte do conteúdo do Cadernão de Julho, que foi aí a parte de revisão de conteúdo, onde na ocasião, né, a gente revisou as equações do primeiro grau, né, equações do primeiro grau, círculo e circunferência. Então foi passada aí para vocês, né, a explicação, né, a revisão desse conteúdo, tá? E tudo isso aqui e em seguida, a atividade um. Então, essa atividade um a gente resolveu da própria aula, né? Durante a própria aula. Eu dei um tempo para vocês fazerem, e aí vocês foram fazendo e a gente foi conferindo aqui as respostas e foi concluída aí essa atividade um. Em seguida, eu comecei o assunto novo, tá? Do cadernão de julho, que foi essa parte aqui de ângulos. Aí nós vimos aqui a definição de ângulo, tá? A classificação, né? Definição, classificação, que é o reto, agudo, obtuso, né? Vimos tudo isso aí, tá? Vimos a definição aqui de ângulos congruentes, certo? E ângulos opostos pelo vértice. Aí paramos nessa parte aí de ângulos opostos pelo vértice. Então, na aula de hoje, se não tivesse havido aí o problema da conexão aí com o acesso aí à sala de aula, né? Porque vocês não conseguiram devido a estar acessando aí com um e-mail particular e acredita agora que tem que ser com um e-mail institucional. Então, por esse motivo, vocês não conseguiram acessar a sala de aula virtual, tá? Então, na aula de hoje, a gente ia concluir aqui essa parte de ângulos e eu ia passar a atividade 2, tá? Então, o que ficou faltando a gente concluir aqui com relação a essa parte de ângulo, tá? Ficou faltando aqui a gente estudar, né? Falar sobre bissetriz de um ângulo, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá? E as outras definições de casos particulares aí de ângulo, tá? Então vou fazer aqui a conclusão da explicação do conteúdo e em seguida fazer aí algumas explicações a respeito da atividade 2 para que vocês possam fazer, tá, essa atividade 2 sem nenhuma dificuldade. Gente, é o seguinte, bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo, tá? A bissetriz de um ângulo, aqui está a definição. Definimos como bissetriz de um ângulo a semi-reta, tá? Que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então vamos imaginar aqui que este ângulo aqui, ó, é AF, que é o ângulo maior, ou seja, esse ângulo é AF, que esse ângulo grandão aqui, ele meça, sei lá, 60 graus. Um exemplo. Estou chutando aqui, tá? Isso não é uma coisa, é só uma suposição. Então, essa bissetriz aqui, AF, tá? Essa semirreta AF, ela é a bissetriz. AF ou FA, como queira chamar. Ela é a bissetriz. E de acordo com a definição, a bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então significa dizer que se esse ângulo todo mede 60, então cada ângulozinho desse aqui vai medir 30 graus. Então, gente, o que é bissetriz? Bissetriz de um ângulo vai ser a semirreta que vai dividir um ângulo maior em dois ângulos menores com a mesma medida, em dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo que mede 100 graus, a bissetriz vai ser uma semirreta que vai dividir esse ângulo em dois ângulos de 50. Se eu tenho um ângulo que mede 40 graus, a bissetriz vai dividir ele em dois de 30. Ou dois de 20, perdão. Se eu tenho um ângulo que mede 30 graus, a bissetriz vai dividir ele em dois de 15. Se eu tenho um ângulo que mede 10 graus, a bissetriz vai dividir ele em dois de 5. Se eu tenho um ângulo que mede 200 graus, a bissetriz vai dividir ele em dois de 100. Ou seja, o que é a bissetriz? Vai ser uma semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, com a mesma medida. Tranquilo, gente? Então, entendido o que é bissetriz, vamos falar agora de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Gente, existe uma pequena diferença entre ângulo consecutivo e ângulo adjacente. Tem casos que um pode ser o outro, mas o outro não pode ser o um, tá? Ou seja, vamos entender direitinho o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Então aqui tem a própria explicação, né? Dois ângulos são consecutivos, prestem atenção, conceito de consecutivo, quando tem o mesmo vértice e um de seus lados em comum.
Então, o ângulo é consecutivo quando ele tem um vértice e o lado. Tá? Então, se ele tem um vértice em comum e o lado, então eles são considerados ângulo consecutivo. Agora, será que ele sendo consecutivo garante que ele é adjacente? E será que ele sendo adjacente garante que ele é consecutivo? Vamos entender melhor isso aqui. Então, o conceito de ângulo adjacente muitas vezes confunde com o de ângulo consecutivo, porém possui uma diferença sutil. Sutil é uma pequena diferença, tá certo? Então, a começar pelo fato de que os ângulos adjacentes são casos particulares de ângulos consecutivos. Então, o que é que isso quer dizer? Se o ângulo adjacente é um caso particular de um ângulo consecutivo, então eu posso garantir, tá, que se o ângulo ele é considerado consecutivo, então ele vai ser adjacente, tá? Porque olha só, ângulos adjacentes, certo? Ângulos adjacentes são casos particulares de ângulo consecutivo. Então, se o ângulo adjacente é um caso particular de ângulo consecutivo, então, se dois ângulos são considerados consecutivos, né? Então, eles são considerados adjacentes. Porque aqui está dizendo, ângulos adjacentes são casos particulares de ângulo consecutivo. Então, se o ângulo adjacente é um caso particular de ângulo consecutivo, então se o ângulo é consecutivo, então automaticamente ele é adjacente. Beleza? Então, se o ângulo é consecutivo, automaticamente ele é adjacente. Mas o fato dele ser adjacente não garante que ele seja consecutivo. Tá certo? Então, essa é a pequena diferença, tá bom? Então, ângulo consecutivo ele tem um lado e um vértice em comum. O conceito de ângulo adjacente muitas vezes confunde, mas tem uma pequena diferença. Qual a pequena diferença? É que ângulo adjacente são casos particulares de ângulos consecutivos. Então, se o adjacente é um caso particular do consecutivo, então eu posso dizer, né, que o ângulo consecutivo ele vai ser o quê? Adjacente. Né? Porque o ângulo adjacente ele é caso particular de ângulo consecutivo. Então, o ângulo consecutivo ele vai ser adjacente. Então, dois ângulos consecutivos são considerados adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice em comum. Mas nenhuma região pode ser pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então daí está a diferença. Tá? Tudo que é consecutivo é adjacente, mas nem tudo que é adjacente é consecutivo. Beleza? Agora, se eles são consecutivos, eles são adjacentes. Vamos entender melhor essa brincadeira aqui. Tá? Vamos entender melhor essa brincadeira aqui. Então vamos lá. Vamos nomear aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Preste bem atenção. Este ângulo aqui, ó, o geral, que é o ângulo EAG. Olha para esse ângulo grande aqui, ó, EAG. Eu vou destacar aqui de fazer um riscozinho de vermelho nele todinho, para a gente entender. Ó. Esse é o ângulo grande, EAG. Agora olha para esse ângulo aqui, EAF. Ele tem um vértice em comum, não tem? Então o ângulo grande é AG e o ângulo menor aqui, que é esse verde, é AF, eles têm um ângulo em comum. Perdão, um vértice em comum, que é o vértice A. Agora, eles têm um lado em comum? Tem. Qual o lado em comum que eles têm? Então, eles têm o vértice A e tem o lado AE, que é essa semirreta aqui. Então, perceba que esse vértice A e esse lado AE, ele tanto pertence ao ângulo total, o grandão, que é incluindo esse verde com azul, ele tanto pertence a esse ângulo grande, como pertence também a esse ângulo menor aqui, verdinho, tá? Na cor verde. Então, logo, como esse ângulo EAG e EAF tem um lado em comum, certo? E um vértice em comum.
E além disso, o verde está dentro do ângulo grande. Vocês concordam que o ângulo grande é a união desses dois aqui. O ângulo verde está dentro. Por isso que eles são chamados de ângulos consecutivos. Então, o que são ângulos consecutivos? São ângulos que têm o mesmo vértice em comum e um de seus lados em comum. Tá? E como se eu tivesse um menor dentro com a mesma região, né? Eles, como é que se diz? Concorrem a uma mesma região. Então, essa região aqui de verde, tanto é desse ângulo menor verde, como é do grande. Então, eles são chamados de consecutivos. Beleza? Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente, agora vamos para adjacente. Dois ângulos são considerados adjacentes quando possuem somente o lado e o vértice em comum, mas nenhuma região pertence aos dois. Então, olha aqui para esses dois ângulos aqui, ó, o azul e o verde. Vamos analisar. Quem é o ângulo azul? Vai ser o ângulo GAF. Né? O ângulo GAF é o azul. E o verde é o que a gente já definiu, que é o EAF. Perceba que esses dois ângulos aqui, eles têm o lado AF em comum, que é a semirreta. Então, eles têm o lado AF em comum e tem também o vértice A. Mas eles só têm isso em comum. Me diga uma coisa. Tem alguma região aqui que pertence os dois ao mesmo tempo? Não. Essa região onde eu estou com o cursor aqui só pertence ao ângulo azul. E essa região aqui só pertence ao verde. Então, significa dizer que esse ângulo azul e esse verde, eles são chamados de ângulos o quê? Consecutivos adjacentes. Beleza? Por isso que tudo que é consecutivo é adjacente. Mas nem tudo que é adjacente é consecutivo. Beleza? Nem tudo que é adjacente... Aliás, o que é adjacente é consecutivo, mas nem tudo que é consecutivo é adjacente. Então, como já foi dito anteriormente, ó, muitas vezes confunde o conceito, porém possui uma diferença sutil. A começar pelo fato de que ângulos adjacentes são casos particulares de consecutivo. Então, os casos particulares de consecutivo são adjacentes. Aqui é um caso particular. Esse ângulo aqui ele é consecutivo e, ao mesmo tempo, ele é adjacente. Ele é consecutivo porque ele tem um vértice e um lado em comum. Então, para ser consecutivo, basta ter o vértice e um lado em comum. Tendo o vértice e o lado em comum, é consecutivo. Tendo uma região que concorre ou não, não importa. Agora, quando eu tenho o mesmo vértice, um lado em comum, e um concorre com o outro, ele é apenas consecutivo, mas não é adjacente. Que é o caso desse ângulo aqui. Ó. O grandão é AG e esse menorzinho é AF. Eles tanto têm esse vértice aqui em comum, tá? Esse ângulo aqui é AG, que é o grandão, que eu já destaquei de vermelho aqui, ó, nas retinhas. E o EAF, eles tanto têm esse vértice A em comum, como tem esse lado AE. E perceba que o verde está dentro do grandão, do geral. Que esse verde é um pedaço do todo. Quando isso ocorre, eles são considerados apenas consecutivos. Beleza? Agora, analisando esses dois separados aqui, ó, o azul e o verdinho. Eles têm um vértice em comum? Tem. Ó. Esse vértice A tanto é vértice desse ângulo azul como é do verde. E eles têm também um lado em comum, que é o lado AF. Ora, por isso aí eles são considerados também o quê? Consecutivo. Só que não existe nenhuma região que pertença os dois ao mesmo tempo. Como isso não existe, então além de consecutivos, eles são o quê? Adjacentes. Então o que é adjacente? Ângulo adjacente são ângulos consecutivos que não concorrem com a mesma região. Ou seja, que cada um tem seu pedaço separado. Ou seja, eles têm um lado e um vértice em comum, porém cada um tem sua fatia separada. Então eles são considerados adjacentes. Eles são consecutivos e adjacentes. Por isso que eu digo que o que é adjacente é consecutivo. Agora, o que é consecutivo não necessariamente é adjacente. Tranquilo? Então, espero com isso ter ajudado vocês aí na diferença, né, e na interpretação aí do que é ângulo consecutivo e ângulo adjacente. Tá bom, gente? E aqui no texto, né, está a explicação
bem direitinho, tá? Aqui no texto vocês encontram aí toda a explicação para isso que eu defini aqui para vocês, tá certo? Então, conhecendo o que são ângulos consecutivos e adjacentes, vamos agora para alguns casos, tá? Particulares de soma de dois ângulos, ou seja, dois ângulos que são considerados consecutivos, eles podem receber um apelido especial de complementar, suplementar ou replementar. O que é cada um? Então, dois ângulos consecutivos são considerados complementar quando a soma de suas medidas, dá 90 graus. Então, por exemplo, um ângulo mede 60 e outro mede 30. 60 com 30 dá 90. Então, esse ângulo 60 e 30 são considerados complementares. Um ângulo mede 20 e o outro mede 70. 20 com 70 dá 90. Então, eles são considerados complementares. Então, sempre que a soma de dois ângulos, ou seja, de um par de ângulos, der 90 graus, exatamente 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Certo? Agora, caso essa soma dê 180, aí esses ângulos são chamados de suplementar. Então, complementar com a letra C, né, de casa, complementar é quando a soma dá 90. Se a soma dá 180, aí eles são chamados de suplementares. Ok? Então, o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, por exemplo, um ângulo mede 150 e o outro mede 30. 150 com 30 dá 180. Então, esse par de ângulo aqui é chamado de suplementar. Um ângulo mede 20 e o outro mede 160. 20 com 160 dá 180. Então, eles são considerados suplementar. Um ângulo mede 170 e o outro mede 10. Então, eles são considerados suplementar. Aí eu digo, e se um ângulo mede 40, qual é o suplemento dele? É o que falta para 180. Então, se um mede 40, o suplemento dele é o que falta para 180. Então, vai ser 140. Um ângulo mede 15, qual é o complemento dele? O complemento é o que falta para 90. Se um ângulo mede 15, o complemento é o que falta para 90. Então, é 75. Tá? Então, é muito simples. Se a soma dos dois dá 90, complementar. Se a soma dos dois dá 180, é chamado de suplementar. Certo? Pois bem, continuando aqui, por último, a gente tem ângulos replementares. Essa definição não é muito utilizada nos livros didáticos, né? Nem em provas. Essa parte de ângulos suplementares. Aliás, replementares. É mais usado complementar e suplementar. Mas o que são ângulos replementares? Ângulos replementares é quando a soma dá 360. Ou seja, eu pego um, somo com o outro dá 360. Então vamos imaginar que esse ângulo aqui mede 120. Para 360, então esse outro aqui verde teria que medir 240. Porque quando eu pego 120 e somo com 240, dá 360. Se um ângulo mede 300, o replemento dele, né, se um ângulo mede 300, o replemento dele vai ter que ser o quê? 60, é o que falta para 360. Um ângulo mede 200. Qual é o replemento dele? 160. Então, o que são ângulos replementares? São ângulos cuja soma de suas medidas tem que dar 360 graus. Ok, pessoal? Pois bem, aqui a gente finaliza essa parte, né, da explicação do conteúdo de ângulos, que eu comecei na aula anterior e ia terminar na nossa aula ao vivo hoje, mas que ficou... teve que ser gravado, né, porque teve essa questão com relação ao acesso. E agora eu vou aqui dar algumas dicas com relação à atividade 2, tá? Que é sobre o conteúdo de ângulos, certo? Questão 1. Sobre a classificação dos ângulos, marca a alternativa correta. Então, só tem uma alternativa correta aqui. Aí você, se não lembrar direitinho aqui ao ler, não se lembrar da definição, você volta lá no conteúdo, tá? Que nesse conteúdo aí, nesse resumo, tem explicando tudo direitinho. Um ângulo é classificado como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90? Não. Quando ele possui medida menor que 90, ele tem outra classificação. Para ele ser considerado reto é quando ele mede exatamente 90. Não menor ou igual a 90. Então essa letra A está fora. E aí sim você vai julgando cada uma e descobre qual a alternativa correta, tá bom? Questão 2. Ele dá aqui 3 medidas de ângulo, 90, 120 e 175. Ele diz que na geometria os ângulos têm as definições de acordo com a medição. Então esses ângulos aqui, ó,
que o cara coletou aí são 90, 120 e 175. Eles são considerados respectivamente o quê? Será que esse 90 é agudo? Não. Um ângulo que mede 90 é o quê? 120. Um ângulo que mede 120 é chamado de quê? Então tem toda a definição aí, tá? Então você procura a definição. Um ângulo de 90, como é que ela é classificado? Um ângulo de 120, como é que ele é classificado? Um ângulo de 75, como é que ele é classificado? E daí você, observando a definição de cada um, você descobre qual a alternativa correta, tá bom? Questão 3. Ó. Sabendo que os ângulos são suplementares, ó, ou seja, esses dois ângulos destacados aqui, esse laranjinha, alaranjado, amarelado, né? E esse verde são suplementar, qual o valor de x? Ora, quando é que dois ângulos são considerados suplementar? Quando a soma dá 180 graus. Então você vai pegar aqui 4x mais 3, somar com 9x mais 8 e vai pegar esse resultado aqui e igualar a 180 graus. Inclusive eu acho que houve até um erro de digitação aqui, ó. Aqui é 4x mais 3 graus, né, que é ângulo, tem que ser 3 graus. Ou seja, 4x mais 3 graus e 9x mais 8 graus. Você soma esses dois valores igual a 180 e tira o valor de x e marca aqui a alternativa correta. Certo? A questão 4 e última da atividade 2 diz assim, ó, determina o complemento de um ângulo que mede 30. Ora, um ângulo mais o complemento tem que medir 90. Se o ângulo mede 30, o que é o complemento dele? É o que falta para 90. Aí daí você descobre qual é a alternativa. Ok, gente? Então, era isso, pessoal, a nossa aula, tá, de hoje. Eu espero com essas explicações que vocês consigam fazer a atividade 2 sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então aqui fica meu grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.